Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem? Na aula de hoje de literatura, nós vamos abordar sobre o parnasianismo português, certo? Você vai pegar o seu material que foi disponibilizado no grupo, tá? Em PDF. Você imprimiu, tá? Esse material você pode imprimir, quem tem impressora. Quem não tem impressora, pode copiar no caderno, tá? Mas não pode deixar de ter, porque esse material, ele vai, tá? Você vai estudar nele, por meio dele, você vai estudar, vai resolver as próximas atividades que serão solicitadas, tudo bem? Aí você também pode pegar o seu marca-texto, certo? Então vamos lá. Parnasianismo português. Antes de iniciarmos, veja aí essa linha, tá? Essa linha do tempo, que está se referindo à literatura portuguesa, tá bom? Veja que nós estamos, nós estamos nesse período aqui, tá? Chamada de Era Moderna, ok? Por volta de 1865 a 1890. Perceba aqui nessa linha do tempo, nós já estudamos um movimento, né? Nós estudamos o movimento que foi o realismo, não foi? O que foi o movimento do realismo? Ele foi um movimento na literatura, tá? Que teve como principal objetivo mostrar dentro, né, como falei, da literatura, a realidade, né, referente ao contexto histórico, as poesias, mais precisamente a prosa, né, ela estava muito ligada a quê? Aos fatos, né, aos fatos da realidade, né? E vamos ver que dentro desse movimento, paralelamente a esse movimento, surgiu, tá? Esse movimento aqui chamado de parnasianismo, certo? Ok? Então vamos lá. O que foi o parnasianismo em Portugal? Foi um movimento, tá, que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo, no final do século XIX. Então, este movimento se originou juntamente com o realismo e naturalismo, ok? Então, na realidade, o parnasianismo ele é considerado o realismo em poesia. Vocês estão lembrados que eu falei lá no realismo, né, na videoaula anterior, né, daquelas videoaulas, a videoaula sobre o realismo, eu falei que a prosa, ela estava muito presente, esse estilo, né, de texto, estava muito presente aonde? No realismo. Já no parnasianismo, nós vamos ver o que? A presença da poesia, ok? Bem, esse movimento teve origem na França, tá? E se expandiu por toda a Europa, ok? Bem, o parnasianismo, gente, ele é uma estética literária, tá? De caráter exclusivamente poético. Olha aqui, tá? Você pode grifar aí no seu material, tá bom? Então, nós vamos perceber o seguinte, que esse movimento estético, ele foi uma reação contra os abusos sentimentais dos românticos, ok? Então, nós vamos encontrar na poesia parnasiana
a presença do quê? Da beleza, da forma, né? As palavras escritas na linguagem culta. Então, a poesia parnasiana, ela está muito ligada à estética, a mostrar o quê? O que é belo, mostrar o que é de real beleza, tá bom? Bem, a poesia, né, como foi falado, a poesia esteve presente no movimento literário, tá bom? Continuando aí. Qual a origem do nome parnasianismo? O seu nome vem do Monte Parnaso, a montanha que na mitologia grega era consagrada a Apolo e às musas. Bem, gente, esse movimento ele vai ter, tá, uma ligação, tá, à mitologia grega, certo? Então, conforme aí a origem do nome, esse monte, né, ele está situado lá na Grécia, onde os poetas se reuniam. Então tem uma ligação com a mitologia, esse movimento, certo? Continuando. A arte pela arte. Olha aí, a arte pela arte. Esta frase, ela resume o que foi essa escola, certo? Bem, o movimento tem como lema a arte pela arte. O que significa isso? Isso significa que tem que ter como centro a própria arte e não os sentimentos do poeta. Crianças, isso quer dizer que a poesia parnasiana ela está voltada para onde o que há de ideal da perfeição estética, ou seja, ela é a própria beleza, ela está se referindo à beleza. Os sentimentos do poeta, tá? No meio lá, mostrada lá na poesia, não tem tanto, entre aspas, valor, e sim o que? A estética da poesia, tá? O modelo, ou seja, o modelo formal, tá? Da poesia, ok? Então, chega de sentimentalismo, porque não há sentimentalismo nas palavras, certo? E vai ser a hora da ciência. Então, as palavras elas estão mais voltadas para o quê? A razão, certo? Então, dessa forma, essas manifestações literárias têm como eixo, tá? Um eixo rígido para uma linguagem formal, certo? Bem, como eu falei que há uma perfeição na estética, né? Os poetas davam muito valor, olha aí, à estética, né? Do poema, vocês podem grifar. Não há prosa, ou seja, olha como era a estrutura do poema. Olha aqui, para você ver como era aqui. Eles aqui sobressaía muito que a perfeição. Os sonetos, tá? Em forma de sonetos, tá? Como é constituído um soneto? 14 versos com 2 tercetos e 2 quartetos. Então, toda a estrutura ela é formada da poesia, né, do poema, é formado por um soneto, certo? Aí, como eu falei agora há pouco, há um retorno ao classicismo, essa ideia arte pela arte, porém de forma mais o que? Formal, tá? Aí vamos lembrar que o seguinte, a linguagem culta, que a gente vai ver mais lá na frente nas características, tá bem? Continuando.
Vamos ver agora o contexto histórico do parnasianismo, tá? Observe esta imagem. Ela representa, tá? O momento, o fato, né? Que estava ocorrendo naquele período. O mundo apresentava inúmeras mudanças econômicas devido à Revolução Industrial. Olha aí, palavra-chave. E aos avanços metalúrgicos também, palavra-chave. Então, nesse período, né, a Europa, né, todo vivendo todo esse contexto, né, e, consequentemente, né, outras invenções, olha aí, a locomotiva, o telefone, a fotografia, entre outros, né, que naquela época, gente, isso aqui, né, essas invenções, tá, era o que? Algo, né, inédito, tá? E as novas descobertas científicas. O parnasianismo, ele tem muito a ver, tá? Todo o movimento na literatura, ele busca, tá? Essa parte aqui, ó. Se refere a descobertas científicas. Vamos ver aqui, olha. Os parnasianos buscaram a interpretação de questões humanas através do cientificismo, do positivismo e do materialismo, tá? Ok? Vamos lá. Então vamos agora ver as características, certo? As características desse movimento. Olha aí. O parnasianismo tinha como principal objetivo de se opor ao sentimentalismo existente no romantismo, tá? E vamos ver aqui, a poesia parnasiana tinha o propósito de ser o quê? Perfeita, tá? Então os autores eles buscavam as palavras ideais para construir os poemas com racionalidade. Então esse movimento, como eu já até falei naquele primeiro momento, né, que era foi uma oposição também ao romantismo, certo? E vamos ver as características. Arte pela arte, né? Como foi falado ainda agora. Doutrina que defende a autonomia da arte, desligando-a das razões funcionais, pedagógicas ou morais e privilegiando apenas a estética. É o que foi falado ainda há pouco, né? Então, aqui se procurou o quê? Uma arte mais voltada para a perfeição, tá? Objetividade, né? Uma característica, tá, marcante do parnasianismo. Oposição ao sentimentalismo exagerado apresentado no romantismo. Outra característica, culto à forma, perfeccionismo que se opõe ao descuido da poesia romântica. Então, gente, os poetas do parnasianismo, né, eles cultuavam o quê? A forma, né? Eles eram muito perfeccionistas. Tanto é que nos seus poemas, em formas, os sonetos, né, as palavras elas tinham que rimar, como nós vamos ver depois, um pouquinho lá na frente. As palavras elas tinham que ter ideias racionais, tá? Preciosismo vocabular. É a linguagem, olha aí, a linguagem culta e de difícil compreensão, tá? Outra característica, a impessoalidade, ausência do eu e negação do sentimentalismo romântico. Vocês estão percebendo que ao passo, né, dessas características que estão sendo faladas, sempre há o quê? Há uma negação, né?
eles foram muito antirromânticos, né? Eles demonstravam, né, essa negação ao romantismo, né? Descritivismo, preocupação com a descrição da forma física e estética. Isso aqui, gente, é uma das características muito marcantes na poesia. Eles são detalhistas demais, né? Nas suas palavras. Temas sobre o que eles abordaram, baseados na realidade, olha aí, fatos históricos, mitologia grega e cultura clássica, tá? Preferência por estruturas fixas, estruturas fixas, ou seja, o soneto, né? Como foi falado ainda agora há pouco. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Autores parnasianos, tá? Os autores parnasianos desse movimento foram Gonçalves Crespo, João Penha, Cesário Verde e Antônio Feijó, tá? João Penha, eu não falei um pouquinho sobre ele, tá, gente? Mas a gente vai em um outro momento. Nós vamos começar aqui falando sobre Gonçalves Crespo, tá? O Gonçalves Crespo, ele foi nascido, né, no Brasil, ele é brasileiro, mas foi criado em Portugal desde os seus 10 anos de idade. A presença de Gonçalves Crespo na história da literatura parnasiana se deve ao fato do seu primeiro livro, Miniaturas, escrito em 1870, tá? A poesia de Gonçalves Crespo, de estética parnasiana, é bastante popular ao seu tempo. Então, ele apresentou nas suas obras, né, todas as características do parnasianismo, né? Mais precisamente o quê? O culto à estética, tá? Mais precisamente o culto à forma. Outro representante, né, parnasianista é Cesário Verde. Eu acredito, né, que vocês lembram que nós já falamos sobre esse artista, né, esse poeta. Ele é considerado dentro do realismo, tá, o único poeta, ou seja, o único que escreveu, tá, poesias, né? Então, aqui no parnasianismo, ele também vai estar presente, ele faz parte também desse movimento. As características mais importantes encontradas na análise de sua obra são o quê? São as imagens muito visuais, tá? Em que tinha como objetivo de mencionar a realidade do mundo, tá? Um tema recorrente na poesia de Cesário Verde é a mulher, tá? A temática, né, nas suas obras é o que? A mulher. Ele nos representa dois tipos femininos. Veja aí. Aqui ele vai mostrar dentro da sua poesia, tá, duas formas. Ele apresenta a mulher de duas formas. A mulher que vive na cidade e a mulher que vive no campo. A mulher que vive na cidade, ele cria aquele estereótipo de uma mulher calculista, madura, autodestrutiva e dominadora. Enquanto a mulher do campo, como ela é representada? Ele representa, né? Ele cria o quê? Uma mulher, as mulheres são pobres, feias, doentes, esforçadas e trabalhadoras. Então, gente, ele faz vamos dizer assim, esse contraponto, né? Dentro da sua poesia. Ele vai falando de forma bem o quê? Detalhista.
Olha aí a presença, né, da característica do descritivismo, tá? Ok? Antônio Feijó. Como poeta, é habitualmente ligado ao parnasianismo, certo? Ele é um dos principais representantes do movimento. Esse poeta, de rara sensibilidade, culto espirituoso, com grande sentido rítmico, deixou uma vasta obra marcada pelo romantismo e pelo parnasianismo. Aqui nós vamos encontrar um pouco, né, um resquício do romantismo, das características do romantismo. Mas o que vai mesmo consagrar são que as características do parnasianismo, tá? Foi a primeira figura do simbolismo saudosista. Bem, gente, este poeta, tá? Ele, além de escrever poesias de cunho romântico, também e parnasiano, também ele vai escrever o quê? Ele vai escrever poesias com conteúdos simbolistas. Esse assunto você vai ver em um outro bimestre, tá bom? Bem, são domínio comum dos sonetos, olha aí, olha como ele se enquadra, tá? Dentro do parnasianismo. Seu de impecável acabamento. Então, gente, como foi falado agora há pouco, esses poetas, né, eles eram Eles eram muito perfeccionistas na sua escrita, nas suas obras. E, como exemplo, célebre poema Pálida e Loira. Bem, gente, o Antônio Feijó, ele trabalhou, mostrou, né, em suas obras, né, uma questão ligada a quê? Ao tom fúnebre, tá? Isso aí também é uma característica marcante, né, na sua poesia. Quer dizer, esse tom fúnebre quer dizer algo misterioso, que leva o sentido à morte, tá? Essa morte é a morte física, né? A morte do corpo, tá bem? Ok? Bem, crianças, nós finalizamos por aqui a nossa aula de literatura sobre o parnasianismo português, ok? Atividades, aguarde que vai ser passada, tá? Eu vou passar para vocês, eu vou postar no grupo, ok? Então, mais uma vez, eu peço que quem não tem impressora, tá? Pode copiar no seu caderno. Você tem que ter esse material, tá bom? Quem tem impressora, tá? Pode imprimir. Aguarde que eu vou passar uma atividade e vou postar no grupo. Tudo bem? Tchau, tchau, até a próxima.